O Omnitrix ao longo de Ben 10 foi destruído, bloqueado e perdido por Ben Tennyson de maneiras tão épicas quanto ser bloqueado no tempo, ser destruído no pulso de um inimigo e até ser arrancado da própria pele do portador. Por isso me dediquei a reunir os 13 momentos em que o Omnitrix foi destruído, bloqueado e roubado em Ben 10. No fim da segunda temporada de Ben 10 original, algo incrível aconteceu. Vilgax e Kevin se uniram para roubar o relógio do Ben. O que eles não sabiam era que Ben, por acidente, havia desbloqueado o controle mestre, adquirindo um poder além da imaginação deles. Por situações do destino, Kevin, Vilgax e Ben ficam presos no projetor. Kevin sabia que isso não era suficiente para deter o Ben, então decidiu sequestrar o Ben. Tendo ela como rainha, era mais fácil para o Ben entregar o Omnitrix. Ben precisa pensar muito bem. Então, ele oferece um acordo para Vilgax e Kevin, o Omnitrix em troca da sua prima. Ambos inimigos aceitam, e enquanto a troca ia acontecer, Ben reseta o Omnitrix, tirando o controle mestre. Aqui presenciamos uma das cenas mais cruéis de todo o Ben 10, já que Kevin coloca uma máquina para arrancar o Omnitrix do Ben. O sofrimento é grande, já que o Omnitrix está literalmente grudado na pele do Ben. No final de tudo, o Omnitrix acaba sendo arrancado, sendo essa a primeira vez que Ben perde seu Omnitrix. No final de Ben 10, Força Alienígena, no episódio A Batalha Final, ocorre o primeiro bloqueio do Omnitrix com um aparelho externo ao próprio Omnitrix. Ben havia sido capturado por Krabs, e Kevin e Gwen chegam para resgatá-lo. Gwen percebe que Ben tem algo estranho no braço. Ben explica que é um aparelho criado por Krabs para imobilizá-lo e impedir o uso do Omnitrix. Então, o que Krabs inventou? Uma pulseira cobre o Omnitrix e impede Ben de acessar transformações alienígenas, sendo uma forma simples de neutralizar o aparelho mais poderoso do universo. Este é um bracelete de cor amarela, que cobre totalmente o Omnitrix. Ele possui uma abertura na parte inferior, onde é possível inserir a chave para liberar esse dispositivo. Agora vale dizer que Ben se liberta de forma simples. Apenas pega a chave de Krabs e pronto. Ben já conseguiu desativar esse aparelho e se transformar em friagem para congelá-lo rapidamente. Desta vez, estamos no final de Ben 10, Supremacia Alienígena. Uma grande batalha aconteceu e Ben conseguiu sair vitorioso sobre Diagon e sobre Vilgax. Ben agora não tem nenhum inimigo pela frente. Ele possui o Omnitrix e a espada de Ascalon. Agora, é um dos seres mais poderosos de todo o universo. Mas diante dele e de maneira repentina aparece Asmund, o criador de ambos os objetos, pronto para reclamar sua espada. Enquanto Ben entrega Ascalon, ele se surpreende ao descobrir que Asmund também veio pelo Ultimatrix. Mas Asmund, achei que eu tinha provado que era digno. Como de costume você não entende? Asmund tinha tirado o Ultimatrix dele, mas finalmente lhe daria sua recompensa. O Omnitrix. Este é um dos bloqueios mais especiais, já que foi criado por um alienígena de uma maneira bastante inteligente. Isso acontece em Ben 10 Omniverse no episódio O Mundo de Ben Está Louco, onde nossos heróis Ben 10 e Ben 23 enfrentavam Malturan na Guerra do Tempo. Esse inimigo era poderoso demais, então uma fusão precisou acontecer para intervir. A fusão de Clockwork e Ultra T parecia dar uma boa luta, mas não foi o suficiente. No final, eles só levaram uma surra, já que o Chronosapien estava em outro nível, sendo um alienígena perfeito. Um dos vários alienígenas que superam as versões do Omnitrix. Ótimo tema para vídeo, que se você vier de um futuro próximo, estará aqui em cima. Malturan, sendo um Chronosapien capaz de manipular o espaço e o tempo, decidiu dar a eles uma lição muito importante, bloqueando seus Omnitrix no espaço e no tempo. Uma loucura total que realmente funcionou. No final da temporada de Ben 10 Força Alienígena, dois grandes inimigos tiveram que unir forças, Bill Vilgax e Albedo. Albedo tinha um plano muito bom, eliminar os companheiros de Ben, já que ele sabia perfeitamente que se Ben estivesse sozinho, não seria uma grande ameaça. Ben e Albedo deveriam se enfrentar na batalha final. Agora, Albedo tinha o Ultimatrix, que possuía uma característica especial.
a capacidade de transformar seus alienígenas em suas formas supremas, algo que Ben nunca tinha visto. Aqui, pela primeira vez, vemos a forma evoluída de um mungossauro. O confronto foi quase impossível para Ben. A diferença de poder era muito evidente. Por isso, Ben sofre uma derrota decisiva, que o obriga a tomar uma grande decisão: a vida de seus amigos ou o Omnitrix. Algo que já tínhamos ouvido antes. Um Ben mais maduro e experiente surpreendeu a todos nós ativando o controle por voz. Com isso, finalmente desativava seu Omnitrix e passava a entregá-lo para seu pior inimigo. Esse bloqueio não acontece com o nosso Ben, ou pelo menos não com o do nosso universo. Em Ben 10 Universe, no episódio O Mundo do Ben Está Louco, nos apresentaram ao Ben maluco, um tirano que colocou Bellwood e o mundo aos seus pés. Para a sorte de todos, ele acaba sendo impedido pelos nossos dois heróis, Ben 10 e Ben 23. Eles conseguem derrotá-lo e acabar com essa tirania. Depois que Ben Maluco é vencido, ele se encontra com Rook, um de seus fiéis servos, a quem ele ordena que capture os bens dimensionais. O que ele nunca imaginaria é que Rook havia decidido apoiar os bens e acabar com essa loucura. Tire isso de mim imediatamente! O que você acha que está fazendo? Exatamente o que você me pediu. Estou colocando um fim nessa loucura. Rook colocaria um dispositivo meio rústico perto do pulso no Omnitrix, impedindo que Ben mal tivesse controle sobre ele. Apesar de rústico, esse dispositivo cumpria bem seu objetivo. Sem seu relógio de poder, você não passa de um bandido de quinta. O quê? Em Ben 10, Alien 4 aconteceu um evento bastante estranho. Durante toda a série, Ben 10, vários inimigos tentaram tirar o Omnitrix do Ben, mas desta vez não foi assim, já que o Omnitrix decidiu se afastar por conta própria. Tudo começou quando o Omnitrix estava falhando, como de costume. O estranho começou quando, de repente, eles foram transportados para um novo planeta. Para a surpresa de todos, era Primus. Dentro de Primus, o Omnitrix iniciou um novo processo, onde ele informava Ben Tennyson que ele havia cumprido sua missão de levar o Omnitrix até Primus. Além disso, informava que agora sua prioridade era buscar o Criador. De repente, o Omnitrix se desprendeu do pulso de Ben, e diante do olhar da equipe Tennyson, Ben ficou sem o relógio. Esse bloqueio vimos recentemente no resumo da terceira temporada, no Ventathlon, onde a equipe Tennyson é capturada pelos Cavaleiros Eternos. Ben é neutralizado de forma eficaz quando o Omnitrix recebe um cadeado, impedindo-o de usar seus alienígenas e deixando-o imobilizado. Este é bem diferente dos que tínhamos visto anteriormente, já que se ajusta muito melhor ao Omnitrix do que os outros. Este é um dispositivo de cor roxa. Possui um logo amarelo na parte superior. Uma chave? Ainda não sabemos como o Cavaleiro Eterno atingiu essa perfeição. Mais adiante veremos uma tecnologia ainda mais precisa. Caramba, estou bloqueado. Bloqueado? Como assim? No final de Alien Force já tínhamos visto como Ben perdeu o Omnitrix. O que ninguém esperava é que nesse mesmo episódio o Omnitrix fosse destruído. Sim. Depois de entregar o Omnitrix para Vilgax, Ben decide conversar com Asmut, que o enche de esperanças. Ele resolve recuperar o Omnitrix e com Gwen e Kevin são teletransportados para a nave de Vilgax, onde Ben ameaça Vilgax dizendo para devolver o Omnitrix, ou então vai fazer o Omnitrix explodir. Ben rapidamente, com a ajuda do comando de voz, consegue ativar o modo de autodestruição do Omnitrix. E aqui acontece uma das cenas mais incríveis de Ben 10. Força alienígena, pois um Ben confiante decide desafiar Vilgax, dando a ele 30 segundos para entregar o Omnitrix. Se o Omnitrix se autodestruísse, acabaria com todo o universo. Seria assim se eu deixasse carregar por dias. Por isso só te dou 30 segundos. O Lula não levava as palavras de Ben a sério. Ele faria todos os seus droids se transformarem em chama-pântano e tentaria ameaçar Ben. Ele achava que Ben iria recuar no último segundo, mas não foi assim. O tempo tinha acabado, e diante do olhar de toda a equipe Tennyson, podemos ver o Omnitrix sendo destruído. Com o avanço do ranking, percebemos a evolução dos dispositivos, do primeiro, removível com uma chave, ao terceiro do reboot, que estava perfeitamente adaptado ao Omnitrix. O próximo dispositivo que vou mencionar é o mais perfeito de todos, pois desativa o Omnitrix. Ele foi criado por Asmut na saga de Ben 10, Omniverse no episódio Ataque de Malgax, onde Albedo se transforma em Rato Supremo e destrói Asmut. Bom, isso era o que ele pensava.
Não. Eu te destruí. O criador volta das cinzas como a Fênix, apenas para nos mostrar sua carta na manga, um dispositivo parecido com uma varinha, que desativa completamente o Omnitrix, sendo ele o criador do Omnitrix. Parece bem crível que ele tenha um dispositivo com o qual possa desativar sua obra-prima. Agora não sabemos quando ele o criou, mas temos quase certeza de que ele cortava a conexão com as formas alienígenas do Omnitrix, ou pelo menos é isso que parece ser. No fim da segunda temporada do reboot de Ben 10, a invasão Fulminate se aproxima da Terra. Vilgax alerta Ben sobre problemas no relógio, pois há um alienígena dentro do Omnitrix, que aparentemente não é o que eles pensavam. Shockwrock acabaria sendo um Fulminate, sendo a chave para que outros alienígenas entrem no planeta Terra através do Omnitrix. Sem opções e com a guerra prestes a começar, Ben decide confiar no Calamar. Ele ativa uma sequência para poder entrar, nos deixando novamente com um relógio vazio. Em Ben 10 Supremacia Alienígena, tivemos um acontecimento um tanto nostálgico. Ben perdeu o controle de um daqueles alienígenas supremos. Ben começa a ouvir vozes na cabeça e passa a agir de forma muito estranha. As formas supremas dentro do Ultimatrix parecem estar deixando ele louco, o que leva a um duelo interno onde tudo desmorona. A situação faz com que Ben perca o controle e uma luz vermelha surja do seu corpo. Agora, essa luz fez com que o Mungo-Mungossauro Supremo desaparecesse. Infelizmente, isso também aconteceu com Ben. Ele havia desaparecido, restando apenas o Ultimatrix. Com a chegada dos multiversos em Ben 10 Universe, as linhas do tempo colidem, e vemos uma realidade onde Ben não tem o Omnitrix, e coisas estranhas acontecem, como encontrar personagens parecidos com ele mesmo. Por sorte, assim como existem Bens maus, também existem Bens bons. Ele explica que tudo faz parte de um plano muito maior. Esse Ben é único, porque em todas as linhas do tempo, ele é o único que não possui um Omnitrix, o que o faz um inimigo fácil de derrotar. Nessa grande batalha, após conhecer vários portadores do Omnitrix no final, como de costume, Vilgax é o responsável por tudo isso. Após uma jogada magnífica, e com uma bomba Chronosapien, ele consegue destruir todos os Bens dimensionais, exceto esse Ben. Aqui, o Ben original, aquele que todos conhecemos, se sacrifica nos deixando duas coisas: o Omnitrix e um grande conselho. É só um relógio. Seja um herói.